O suicida, quando pratica o ato para culpar alguém, ele tem a percepção de se sente culpado após perceber que não adiantou? O livro Amor e Ódio conta uma história que vai ao encontro disso que você está falando. Gaston, que é o personagem central da obra, experimenta uma questão de suicídio, e há um detalhe que os espíritos colocam nessa obra muito interessante. O obsessor se aproxima, induz o processo de obsessão de maneira tão forte, que ele obscurece o raciocínio do obsidiado, ele não deixa a pessoa ter lucidez do que está acontecendo, e tomando de maneira muito efetiva a pessoa, vai fazendo a pessoa fazer o que ele quer. Não sei se eu me faço claro, mas tem vezes que, por exemplo, há pessoas que relatam que ela diz assim, meu Deus, eu não posso estar fazendo isso, eu não posso estar fazendo isso, mas ela está fazendo, mas ela está raciocinando, dizendo, eu não podia estar fazendo isso, eu não podia estar fazendo isso, mas está realizando aquilo que ela diz que ela não poderia fazer. Então, no livro Amor e Ódio, aparece uma situação dessa natureza, em que a pessoa, o obsessor vai tomando o indivíduo, e ele vai ficando angustiado e, de repente, quando ele vê, ele está fazendo o que ele não gostaria de fazer, que é se matar. E aí tem um detalhe na obra. Ele diz que o obsessor se acopla no obsidiado até o momento do suicídio. Quando ele vai perceber que a pessoa vai se suicidar, ele se afasta. No momento anterior ao suicídio em si, o obsessor se retira da conexão com o obsidiado. Por que ele faz isso? Para que ele sinta mais culpa, porque quando ele sai, ele está sozinho no ato. É como se você tivesse entorpecido e fosse para o ato do suicídio. Quando você vai cometer o suicídio, aquele que estava iludindo seu pensamento se retira e deixa você sozinho, para que a culpa que você venha a sentir seja maior. E aí na obra relata que as frustrações, felizes frustrações de suicídio, decorrem de um desacoplamento antes do momento previsto. Desacopla e a pessoa fica com medo, não pula, não faz, vai até um ponto e retorna. Então, houve um desacoplamento um pouquinho antes do que poderia, graças a Deus. E aí acaba não se consumando o suicídio. Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, sim. Imediatamente após o momento, eles tomam consciência de que a morte não existe e vem um sentimento de remorso muito grande em função daquilo que eles fizeram. E isso vai levar o espírito uma dor, uma tristeza. Por quê? Porque ele não deveria ter feito o que fez, e a decisão que ele tomou não resolveu o problema dele, até agravou. E isso é uma angústia muito grande que os espíritos suicidas passam, justificando que o espiritismo diga que não existe nenhuma situação na Terra que considere que o suicídio seja a opção viável. Não há nenhuma situação é apresentada pelo espiritismo como sendo viável o suicídio. E apenas para fechar essa questão, eu queria lembrar a todos que, apesar de tudo isso que o suicídio representa, o amor de Deus é maior do que as nossas faltas. Apesar do período razoavelmente longo que o suicida vai levar para voltar a se reequilibrar, ele não é uma alma abandonada de Deus, e os mentores trabalharão incansavelmente no socorro a ele, para que ele consiga, dentro de um prazo que lhe seja o menor possível, mas que sempre será longo, ele consiga se reabilitar, se recuperar, retornar para uma nova existência, para retomar de onde ele parou. Porque a prova que ele desistiu vai voltar. Ou seja, quando você se suicida, porque você não quer enfrentar uma prova, não adianta. A prova que você desistiu, volta de novo. Então não adianta fazer isso. A solução é atravessar. Deus ama seus filhos profundamente e não vai abandonar nenhum dos nossos filhos se eles fizerem uma opção desse tipo. Haverá sofrimento? Sim, mas haverá, além do sofrimento, muita misericórdia derramada por Deus.